sou o Ferrer, organizador da Mega Servos Cup, campeonato de Counter-Strike, de algumas modalidades de console também acontece aqui em Botucatu, a nível brasileiro. E eu estou aqui hoje para fazer uma review para vocês de um dos melhores produtos que eu já conheci até hoje da linha da Thermaltake, TT Sports, que é o fone de ouvido Shock One. É o Shock One da TT Sports, um fone com placa USB 5.1 DTS. DTS, o que é o DTS? É uma certificação de qualidade de som que esse fone recebeu por ter esse estilo de som surround, que é um som que te dá a sensação de estar numa terceira dimensão, ou seja, você tem a sensação de profundidade. É um som com uma qualidade muito grande. Tem o grave desse fone de ouvido é espetacular, por ser tão potente assim o grave desse fone, que você tem essa noção de profundidade, noção de distância, noção de posição. Quando você escuta um passo, por exemplo, quem joga Counter-Strike, você ouve o passo de um jogador, o tiro, qualquer barulho que você escuta, você tem a sensação da posição que está e da profundidade, ou seja, a distância que está de você, em função do tipo de som grave que o jogo te emite, e o som do fone é capaz de captar isso com muita perfeição, tá? Então esse fone aqui, o Shock One da TT Sports, é um excelente fone para quem joga jogos FPS e inclusive para quem joga games MMO, já vou dizer por quê. Então vamos lá, vou falar algumas características técnicas desse fone, para vocês começarem a entender um pouquinho por que esse fone é um fone realmente diferenciado, tá? Então, vamos começar pelas características básicas do fone. Esse fone é um fone com um conector USB Gold Plate, ou seja, ele é folheado, né? Ele é banhado, seu conector, a ouro. Isso permite uma conexão muito melhor do que os conectores USB convencionais, com uma melhor qualidade, menos ruído, a probabilidade de perda de conexão é muito baixa. Então é um conector muito melhor do que os conectores convencionais, tá? Já começa pelo conector. A capinha dele também já toda diferenciada, uma borracha bem dura, bem resistente, tá? E o plug que encaixa o cabo no conector é um plug que protege a solda com 2 pontos de borracha aqui, na verdade com 3 pontos de reforço, impedindo, tá, a quebra do fio, tá? Falando do fio mesmo, é um fio de 3 metros, bastante comprido, tá? Ele está enroladinho aqui, ele tem uma fitinha aqui com velcro para você prender o fio, tá? Para não ficar todo aquele monte de fio em cima de você. Mas é um fio extremamente resistente, ele é encapado com uma malha bem dura. Ele é dura, porém ela é flexível, tá? Uma capa bastante resistente para impedir que o seu fio acabe torcendo, acabe quebrando e formando aquelas quinas nos fios convencionais que são apenas emborrachados e que acaba quebrando com o tempo, tá? Esse fone impede que isso aconteça. A característica com que ele é construído impede que isso aconteça. Falando do fio especificamente, aonde o fio se conecta na cápsula de áudio desse fone, tá? Tem uma capa de borracha bem dura e bem resistente, que é essa capinha que está aqui, ó, vou colocar pertinho de vocês aqui. Ela tem 4 pontos de segurança, tá? É uma borracha dura que quando você puxa o cabo, ela dá uma certa esticada aqui, uma certa flexibilidade, que impede que nesse movimento, eu estou puxando com força, que nesse movimento o fio se movimente e quebre e solte a solda fria aqui dentro, tá? Então é construído de uma maneira muito resistente e segura, tá? Que impede que você acabe danificando o fone com movimentos convencionais que a gente faz, esticar o fio sem querer, dar um tranquinho no fio, acaba quebrando a solda. A maneira como é construído esse fone impede que isso aconteça. Beleza? Falando então em questão de segurança, né, na construção, na parte física desse fone de ouvido, é um fone lindo. Olha o acabamento da Thermaltake, da TT Sports, tá? É marca dessa empresa já fazer produtos com acabamento, com estética maravilhosa, muito bem acabada. Esse fone tem os logos aqui da TT Sports dos dois lados, tá? E o loginho da placa USB, um loginho aqui também da TT, que fica aceso quando o fone está ligado, tá? Vamos continuar falando da parte estrutural do fone. O fone, todas as partes, as ligações do fone, todas as articulações do fone são feitas em metal, diferente de alguns fones convencionais que são feitos de plástico, tá? Então na haste aqui do fone, essa presilha de articulação, que alguns chamam de braçadeira, a gente chama de presilha de articulação, ela não é de plástico como nos fones convencionais, ela é de metal, tá? Dá pra ver essa parte branca aqui. Então, dificilmente você vai conseguir quebrar essa articulação. Você consegue quebrar o fone, mas não consegue quebrar a articulação. Então, nos fones que você começa a colocar na cabeça e tirar, e com o tempo ele começa a estralar, é na articulação que ele estrala, porque a articulação é de plástico. A articulação desse fone aqui é de aço, tá? Então, impede que o fone
com o tempo acaba fazendo aquele barulho de ficar estralando e com o tempo vem a quebrar, tá? Então dos dois lados a articulação, tá? É com esse pino de aço aqui. Esse fone, nessa presilha que você consegue esticar ou diminuir para que a alça possa fazer o fone caber na sua cabeça, essa presilha ela também é de aço, tá? Dá pra ver que ela é de aço, com um revestimento de polietileno aqui em cima. Essa presilha tem 10 pontos de articulação, tá? Então você pode ir diminuindo ponto por ponto, ou diminuir todos os pontos de uma vez, tá? E vai abrindo ponto por ponto. Cada pontinho vai dando um estalinho, você vai sentindo que ele está abrindo passo a passo aqui. Então nos dois lados você pode abrir até 10 pontos diferentes, tá? Então o fone vai conseguir se adaptar a qualquer tamanho de cabeça. Tá? Pessoas com cabeça um pouco maior, um pouco menor, ele vai se adaptar perfeitamente sem nenhum problema, tá bom? E também não é de plástico, tá? É uma chapa de ferro, uma chapa de aço, né? Revestida com um polietileno aqui em cima, essa parte preta, que vai deslizar no trilho aqui da haste para dar um ajuste perfeito do fone. Beleza? Para dar o conforto do fone, uma camada de borracha bem grossa, bastante grossa aqui embaixo da haste do fone, tá? Deve ter cerca de uns 3 centímetros, 4 centímetros de grossura. Isso aqui é bem macia, bem fofa, tá? Que permite o ajuste do fone na sua cabeça. Ele vai assentar com maciez, não vai ficar machucando a sua cabeça. Falando em maciez, esse fone tem na cápsula de áudio do fone uma camada de 4 centímetros de espuma. Olha essa espuma, olha a maciez dessa espuma. Tá vendo? Então é uma cápsula que vai se adaptar ao seu ouvido, ao formato do seu ouvido, sem machucar você. E pela abertura que há na cápsula, a sua orelha consegue ficar praticamente dentro do fone. Tá? Aí o fone não fica espremendo a sua orelha, causando aquela dor costumeira dos fones convencionais, para quem fica bastante tempo jogando, tá bom? Essa cápsula é revestida com uma camurça, tá? Tem a espuma por dentro e a camurça por fora. E essa camurça, com o tempo, depois de muito tempo usando, ela pode sofrer um certo desgaste, tá? Como todos os fones acabam sofrendo. Para que você não fique sem uma proteção auricular, digamos, a TT Sports mandou mais um jogo de espumas. Então essa espuma aqui é no mesmo formato que já vem no fone, tá? Só que ela é revestida com couro. Esse couro aqui é um corvim. É um material similar ao couro, um pouquinho mais fino, mais delicado, até para poder se ajustar melhor a orelha, tá? E bastante flexível também, tá? Bastante macio. Você vai poder colocar no lugar da cápsula que tem a espuma aqui, você pode colocar essa aqui de couro, beleza? Você não precisa nem esperar desgastar. Se você preferir usar o corvinho, coloca com o corvinho, que também é bastante macio. Eu especificamente prefiro o feltro, tá? Me adapto melhor ao feltro. Acho que o feltro esquenta menos, inclusive, também. Mas é excelente, se você quiser trocar, pode trocar. Outra coisa bem legal nesse fone com relação à estrutura do fone. É um fone muito resistente, tá? Você pode envergar o fone aqui que o fone não quebra. É diferente daqueles fones que são todos de plástico. Esse fone, a estrutura inteira do fone é de metal, é de aço. Ele é revestido com polietileno, tem esse acabamento maravilhoso que você pode ver, esse brilho todo. A estrutura interna do fone é de chapa de aço, tá? Então o fone não vai quebrar. É lógico que você não vai fazer tanta força a ponto de quebrar, mas nesses movimentos convencionais de abrir o fone para pôr na cabeça, o fone não vai quebrar, não vai estralar igual os fones de plástico estralam. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de uma parte muito importante do fone, que é o microfone. Esse microfone é ajustável também, tá? Ele vai encostar aqui, ele vai fechar para você poder transportar seu fone sem ter perigo de quebrar. Mas uma coisa muito bacana desse microfone aqui é que ele é de borracha maciça. Ele é extremamente flexível, esse fone, tá? Ó, você pode virar totalmente para a esquerda, totalmente para a direita, ajustar na posição que você quer, tá? Ele não é de plástico, ele é 100% de borracha, então não vai quebrar. Aonde você colocar o fone vai se adaptar à posição que você quiser. Beleza? É outro diferencial muito legal desse fone, que a grande maioria dos outros fones não tem. É de metal e conforme você vai virando, ele vai acabar quebrando o tempo, porque ele vai morder o próprio fiozinho que passa ali dentro, tá? Outra coisa muito legal desse fone, o sistema de captação de áudio dos fones normalmente vem por dentro da haste do fone, igual tem aqui um furinho que é a captação do áudio. Esse fone da TT Sports, o Shock One, ele tem a captação por fora, tem o furinho aqui, e a captação por dentro, tá? Então tem um sistema duplo de captação de áudio, que permite muito mais qualidade na captação do seu áudio, tá? Mesmo que a haste do fone não esteja uma posição muito legal, ele vai captar o áudio da mesma maneira, beleza? Agora um recurso muito legal que ele tem, que alguns fones, aliás quase nenhum fone tem, que eu conheço, esse é o único fone que tem, chama o Noise Cancellation. O que é? Você coloca o fone na cabeça,
que algumas pessoas têm o nariz um pouco avantajado, graças a Deus não é meu caso, mas você coloca o fone perto da boca, a sua respiração, tá, vem aqui no fone e dá aquele chiado. Então, está conversando às vezes com o pessoal naqueles programinhas de áudio, de conversação, e tem sempre uma pessoa chiando, uma pessoa respirando muito forte no microfone. Esse microfone cancela esse ruído, tá? Ele diminui extremamente, a não ser que seja uma pessoa que tem uma expressão muito ofegante mesmo, ele vai captar, mas fora isso ele cancela esse efeito, então dá uma melhoria sensível no nível de conversação para os programas de voz. Beleza, galera? Muito bacana. Noise Cancellation. Primeiro fone que eu vejo que tem esse recurso aqui no Brasil é o Shock One da TT Sports. Vamos falar agora da placa de som desse fone. Esse fone vem com a plaquinha de som embutida já no fio dele, tá? Você não precisa ficar conectando no PC a placa de som. É uma placa de som já embutida no fio, totalmente plug and play. Você pode espetar ela no Windows, ele já vai reconhecer automaticamente. Pode usar o driver genérico que o Windows vai reconhecer. Não precisa se preocupar em instalar o driver do fone. Porém, eu vou falar daqui a pouquinho do driver, vocês vão ver que é bem interessante. E porque também é um fone legal para você jogar jogos MMO. Então vamos lá, a plaquinha de som ela vem com um plugzinho aqui para você prender na roupa, tá? Uma presilhazinha aqui, pra você poder prender na camiseta e tal. Ela vem com controle de volume, tá? Você aumenta e diminui o volume por aqui. Você muta o microfone por aqui, um botãozinho aqui também. Ou você muta o áudio por completo. Você pode mutar o microfone e ficar ouvindo, a pessoa não ouve o que você fala. E você pode mutar o áudio total, você não ouve a pessoa e a pessoa não te ouve. Tá? Então tem 4 recursos aqui nesse primeiro painel aqui. E o login aqui em cima que fica aceso. Controle de volume, aumenta e diminui, muta o microfone e muta o volume como um todo. Então durante o jogo você quer aumentar o volume do game, ou diminuir o volume, você não precisa ir no painel, não precisa ir no jogo, você pode aumentar por aqui mesmo, que ele aumenta o volume do Windows, beleza? E mutar o microfone também, você muta direto por aqui, são atalhos que essa placa de som oferece para você. Mas digamos que no meio do jogo você não quer que isso aconteça, você bate a mão sem querer e muta o microfone, diminui o volume, ou muta o som. Para que isso não aconteça, esse fone oferece uma chavinha, que tem um cadeadinho, ó, o look e um look. Você pode travar e destravar. Então você pode permitir ou não o acesso a esses botões. Tá? Durante o jogo pode ser que você queira travar para que não ocorra algum acidente e atrapalhe a sua partida. Então essa placa de som oferece também esse recurso que é muito bacana para a segurança dos jogadores inclusive. E um outro recurso é a lâmpadazinha aqui. Você pode acender ou apagar o LED do fone aqui pelo controle. Então se você acender, acende esse logotipo da TT aqui da plaquinha de som e o logo das duas hastes laterais em vermelho. Fica muito bonito o fone, muito bacana com os LEDs acesos. Eu particularmente uso o tempo todo aceso, tá? Então tem os recursos aqui, você pode apagar e acender os LEDs e pode travar ou destravar os comandos aqui da plaquinha de som. Falando um pouco agora então do driver que vem junto com esse fone de ouvido para você. A TT Sports fabricou um driver que você pode configurar todo o comando do fone de ouvido. Você pode estipular o tipo de som que você quer ouvir, mais grave, menos grave, com os recursos DTS, Surround ou não. Um som para jogos FPS, para jogo MMO, para jogo RPG. Então, você pode simular dentro do driver do TT Sports, do Shock One, o tipo de som que você quer ouvir. Por que simular? Porque na maioria dos fones de ouvido, nos drivers que tem hoje, você vai configurando o recurso do driver, ele já vai se aplicando automaticamente ao fone de ouvido. No Shock One é diferente. Você abre o painel do driver no Windows, configura tudo que você quer mudar no som, testa o som. Você vai ouvir o que é que você alterou no seu fone. Ah, pô, não ficou legal, não gostei dessa situação. Você vai lá e mexe de novo. Ah, não gostei, não ficou bom. Você vai lá e cancela. Toda alteração que você fez não pega no fone de ouvido, tá? Não fica salva naquele momento no seu driver. Ah, você vai lá e faz uma alteração e gostou daquela alteração, ficou bom. Você vai lá e tem um botãozinho aplicar, você clica em aplicar. O que você alterou no driver, você aplica naquele momento ao fone e fica ali definido aquele tipo de som que você vai usar. Depois você pode mudar, tem alguns modelos já pré-definidos, você pode testar também, ou você fazer um modelo seu e configurar até com o seu nome para você poder usar sempre esse recurso quando você quiser um tipo de som para o jogo que você mais joga, por exemplo. Então um driver muito completo, muito bacana para jogadores profissionais que precisam desse recurso e querem uma diferença no som, no tipo de som para poder jogar um campeonato, alguma coisa. É muito legal, realmente faz a diferença. São nesses detalhes que você diferencia um jogador profissional de um jogador leigo. É o cara que vai se apegar a esses detalhes máximos para poder ter a performance dele no jogo. Show de bola. Beleza? Outro esquema legal nesse fone é a portabilidade do fone. É um fone grande,
mas não é pesado, é um fone leve pelo tamanho que ele é, um fone bastante leve. E você pode simplesmente fechar a haste de articulação do fone, fechar a outra haste de articulação, tá aqui. Olha o tamanho que ficou o fone. Beleza? O fone tem uma caixa bem grande com relação ao tamanho do fone, porém uma caixa muito bonita e que nela vem sistema interno para você acomodar o fone, para que o fone não sofra nenhum tipo de movimento e não escorrega, ele fica travadinho dentro da caixa, muito bacana. Aqui mostra todas as certificações do fone, todos os recursos que esse fone tem. Outra coisa bacana, na lateral da caixa, ela mostra item a item, qual a função de cada item do fone de ouvido, está aqui a explicação. Se você não quiser acessar o site ttsports.com.br e olhar no site, pode ir lá aqui na caixa, mostra tudo aqui para você. E outra coisa bacana, mostra a telinha do driver aqui atrás, explicando exatamente passo a passo o que você faz para poder configurar o seu fone. O bacana aqui no site da TT Sports está em português e aqui na caixa está em outros idiomas menos português, tá? Então, bacana você conferir no site como você pode realmente melhor configurar aí o seu driver para você obter o melhor resultado possível usando o seu fone Shakuan. Eu particularmente uso esse fone aqui há mais ou menos uns 6, 7 meses. Quando eu recebi o fone, fiquei impressionado com a performance do fone. Uso esse fone diariamente, é espetacular. Não só para jogo, para ouvir música, para assistir um filme. Realmente é muito bom, confortável e muito bacana, delicioso realmente você jogar alguma coisa, ouvir um filme, ouvir uma música com esse fone aqui. Outra coisa legal também que a TT Sports fez. Você quer transportar seu fone, mas não quer colocar na caixa, quer pôr na mochila. Pô, vou colocar na mochila, vai riscar, vai ficar pegando no teclado, vai ficar pegando no mouse, vai ficar pegando no bang do mouse, vai riscar meu fone. Não vai riscar. Pensando nessa situação, a TT Sports mandou, junto com o fone, uma bagzinha de camurça, bem legal. Tá? Você pode dobrar o seu fone, colocar o fone dentro dessa bagzinha aqui, coloca na mochila, não vai riscar o fone em hipótese alguma. Tá? Nós já fizeram pensando aí no cuidado que você tem que ter com o seu fone de ouvido. Todos os recursos que você precisa ter o fone, ele te oferece. Uma qualidade espetacular. Campeão de vendas aqui no último semestre de 2011. Um dos fones que bateu o recorde de venda aqui no Brasil. Um dos fones mais vendidos no mercado no primeiro semestre de 2012. Tá? Eu indico para vocês Shock One USB da TT Sports. Um dos melhores fones que eu já vi no mercado disponível. Muito utilizado na Europa. E o melhor jogador da Servus Cup 2011 estava com esse fone aqui. Beleza, galera? Em outro momento a gente volta para falar de mais produtos da TT Sports para vocês, fazendo novos reviews aí. Nós temos aqui mouse Azures, temos aqui a mochila, temos o teclado Challenger. Vamos falar de vários produtos para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro, a gente se fala depois. Um abraço.